Fala galera, beleza? João Martimiano na área e hoje eu quero fazer com vocês um react de um vídeo sobre o Ben 10. Algumas pessoas vieram aqui no canal perguntando se eu podia falar sobre este tema. Claro, era um vídeo que eu não conhecia, então eu fui lá assistir e agora eu quero trazer para vocês aquelas coisas que me chamaram a atenção neste vídeo, beleza? Então, como é o primeiro react que eu estou fazendo, quero que você deixe aqui embaixo nos comentários se ficou legal ou não ficou legal. E se também você tiver algum outro vídeo que queira que eu faça, é só colocar aqui embaixo, beleza? Ah, e se você é novo no canal, não deixe de se inscrever e também deixar aquele like, beleza? Conto com a ajuda de vocês, então bora pro vídeo. A paz do Senhor para os irmãos, amém? Irmãos, o que eu vou contar já se passaram 9 anos, desde que eu passei por isso. Poxa, aqui ela já começa bem mal, né? Tem um segredo aqui revelador, uma coisa surpreendente, e ela guarda com ela durante 9 anos e não contou para muitas pessoas, né? E algumas pessoas que convivem comigo sabem do que eu passei em relação a um desenho, o Ben 10. Emanuel, ele tinha 3 anos, eu enumerei aqui para me não esquecer. Ele tinha 3 anos quando esse desenho quando esse desenho saiu e ele se viciou nesse desenho. Lembrando, né, gente, a classificação indicativa do Ben 10 é de 6 anos para cima. E a criança tem, 3 anos. Alguma coisa que está errada não está certa. Eu fui me empolgando também, porque ele gostava, ele não perdia. E eu também fui gostando, né, do desenho. Emanuel gostava, eu também gostava, ele se empolgou, eu me empolguei. Vocês vão ver que no decorrer desse vídeo, quem mais tem ali uma ficçãozinha pelo Ben 10 é a mãe, e não a criança. E eu também passei a comprar objetos para ele desse desenho, né? Emanuel, ele tinha... A maioria das coisas dele era do Ben 10. Ele tinha tênis, sandália, roupa, lençol. Ele tinha muitos bonecos, muitos relógios, muito DVD, jogo. Tudo que eu podia eu comprava para ele do Ben 10. O Emanuel comprou tudo isso. Percebam que o Emanuel gasta bastante dinheiro. Só que Deus começou a me dar sonhos em relação a esse desenho. Mas como eu não tenho uma maturidade espiritual que eu tenho hoje, eu ignorei os avisos de Deus. Porque Deus, ele fala. Deus, ele te avisa. Você ouve quem tem juízo. Mas eu não ouvi. E aí, Deus começou a me dar sonhos em relação a esse desenho. Engraçado que tudo que Deus fala com ela é através de sonho. Mas será que Deus não fala também ali por meio da palavra, assim, quando a gente lê a Bíblia? Se você pegar a Bíblia para ler, com certeza Deus vai falar com você. Mas quando você percebe que a pessoa só escuta Deus através de sonho, a gente tem que se perguntar, poxa, será que não é um sonho de barriga cheia? Será que a pessoa não está sonhando porque ficou impressionada com aquilo que está assistindo, com aquilo que está vendo? Será que é realmente Deus que estava falando com ela, tipo, não compra isso não, porque é do Ben 10. Tudo que eu comprava para Emanuel, Deus me dava sonho, me revelava em sonho, mas eu não dava ouvido. Eu queria fazer a vontade do meu filho e não a vontade de Deus. Eu desobedeci o Senhor e eu paguei um alto preço pela minha desobediência. E Emanuel, todo relógio que saía, eu queria comprar para ele. Todo relógio do Ben 10. E Emanuel fingia que se transformava no Ben 10. Eu achava lindo. Morria de rir ele se transformando naqueles demônios do Ben 10. Demônio? Cara, se a pessoa assiste o Ben 10, ela sabe que o Ben 10 se transforma em 10 aliens. Agora, demônio? Da onde que a mulher tirou isso? Não dá, né? E até que o que comprou um relógio para ele foi um relógio caro que eu forcei ele a comprar.
Ele comprou, era um relógio. A irmãzinha gostava tanto de Ben 10 que, obrigou o menino a comprar. Ele comprou, era um relógio lindo. Eu não vi ninguém com aquele relógio. Era um relógio que ele era grande e quando batia nele, ele subia igual uma torre. E ele ficava todo iluminado e aparecia assim, em 3D, aqueles demônios. Demônio 3D. E falava umas palavras que, tipo inglês, alguma coisa assim. E Emanuel botava aquele relógio, ia para a escola com aquele relógio. Aí eu tive um sonho com o relógio. Eu sonhei que eu batia no relógio, quando ele subia, eu botava no ouvido, eu ouvia demônios amaldiçoando. Eu não entendia, mas no sonho eu sabia que eram demônios falando um monte de coisa, praguejando alguma coisa. Esse é um raciocínio bem antigo, desde a época da Idade Média. Se você não compreende uma coisa, chama de demônio e tá tudo certo. Ela não entendia o que os aliens estavam dizendo, então a conclusão lógica era que os demônios estavam amaldiçoando a casa dela. Quando ele estava perto de fazer 4 anos, eu decidi fazer um culto em ação de graça. Eu cheguei a falar com o pastor Alan sobre esse culto. Só que Emanuel, ele queria uma festa do Ben 10. Aí ele enlouqueceu querendo uma festa do Ben 10, eu quero. E aí o Espírito Santo falou comigo, não faça essa festa. Mas eu fiz. E eu paguei um alto preço pela minha desobediência. Tem uma galera aí que fica dizendo que qualquer coisa que você faça de errado, você vai pagar o preço. Porém, eles se esquecem que a Bíblia nos diz que tudo aquilo que a gente pode fazer de bom, Deus considera como nada. Não existe nada de bom em mim, não existe nada de bom em ninguém que a gente possa fazer para pagar o preço para Deus. Aliás, foi por isso mesmo que Jesus morreu na cruz, para pagar o preço pelos nossos pecados. Então, se a pessoa está pagando, logo considera-se que aquilo que Jesus fez não teve valor algum. Fiz a festa, comecei os preparativos, tudo dando errado. Tudo dando errado. Nesse período eu tinha muitos sonhos com os bonecos, com tudo que Emanuel tinha, mas eu estava cega. E aí aí eu falei, eu vou fazer. Comecei nos preparativos das coisas para fazer a festa dele. Fiz um banner que, meu Deus, hoje em dia, eu estava cega. Eu lembro que era Emanuel no meio e todos aqueles bonecos que ele se transformava ao redor. Aqueles demônios ao redor de Emanuel. Fiz o banner, fiz foto para a geladeira, fiz de tudo. E aí, eu lembro que uma noite faltando e o Senhor falando comigo, não faz essa festa, não faz. Mas eu queria fazer, eu estava determinada a fazer. E aí quando foi uma noite eu estava dormindo e aí eu estava virada para a parede. Quando eu me virei, Quando eu me virei, que eu olhei, eu vi os 4 braços dentro do meu quarto, como eu estou vendo vocês. Aquele boneco forte, vermelho, com os braços muito fortes e grandes e uma camiseta branca. Ele do tamanho do meu guarda-roupa. Quando eu me virei, ele estava olhando para mim e para Ilke dormindo. Quando eu me virei, ele se virou em câmera lenta e saiu devagarzinho do quarto. O que eu acho engraçado nessa galera é que eles reclamam de tudo que é desenho que as crianças assistem. Mas eles sabem o nome de todos eles de cor e salteado, né? Mas mesmo assim eu quis fazer a festa. Mesmo assim. E eu paguei o preço. E aí, eu fiz a festa dele, estava tudo bem. E aí, Emanuel bem, normal, todo mundo normal, mas eu estava com uma dor no meu coração. Tinha alguma coisa errada. Festinha foi ok, né? Tranquilo até aí. E aí, tudo bem, acabou a festa e nós deitamos para dormir. E aí eu tô vendo Emanuel se mexendo para um lado e para o outro. E quando eu botei a mão na testa dele, ele estava queimando de febre. Mas ele estava bem o dia inteiro. E aí, meu filho teve uma convulsão febril. Eu fiquei desesperada, porque eu pensei que ele ia morrer. Não deu tempo da gente fazer nada, nem pegar um remédio para ele. Emanuel teve aquela convulsão, foi aquele desespero, eu sem entender nada. E eu nunca imaginei que um dia depois, que na madrugada,
Eu ia terminar o fim da festa do meu filho no hospital, descalça, descabelada, desesperada, pedindo socorro. E quando eu cheguei lá, eu fiquei sem entender. Não, ele não tá com nada, ele só deu uma febre e deu uma convulsão. E aí deram injeção nele. E aí, irmãos, começou a minha luta. Porque depois daquilo que eu passei com meu filho foi diagnosticado com epilepsia. Eu levava ele no neurologista, que o neuro me falou que a qualquer hora ele poderia ter uma convulsão fatal e morrer. Eu entrei numa depressão profunda, eu tive uma depressão muito profunda, eu não dormia. A criança passou mal depois da festa do Ben 10. Se você colocar na internet, criança passa mal depois de festa, você vai encontrar dezenas e dezenas de histórias de crianças que passaram mal depois de uma festa infantil. Porque comeu demais, porque ficou no sol, porque ela estava ali naquele ambiente super barulhento, super agitado. Então sempre tem algum motivo, pode ser até inclusive uma intoxicação alimentar ou porque ela engole uma coisa que não deveria engolir. Então existem diversos motivos porque uma criança passa mal depois de uma festa. Vou colocar aqui só 2 ou 3 exemplos para vocês verem como estas coisas acontecem de verdade. Eu fiquei por meses acordada olhando ele. Ele se mexia, eu olhava. Eu não tinha paz. E aí o Senhor foi falando comigo. Ele não é epilético. Não diga isso porque a sua palavra tem poder sobre ele. É o preço da sua desobediência. Eu te avisei. Você vai passar por essa prova, mas eu estou com você. E foram 6 meses de tratamento que Emanuel fez. O Senhor livrou meu filho durante aquele tratamento. Que eu creio que o Senhor curou ele, mas não era. Foi o preço que eu paguei pela minha desobediência. Deus tocou no meu filho, porque eu endeusava o meu filho era o meu ídolo, né? E o Ben 10 se tornou o nosso ídolo, tá? E foi o preço que eu paguei. Esse então é o problema da mulher. Não foi o Ben 10, mas foi ela colocar tanto o filho dela quanto o Ben 10 acima de Deus. Peguei todas as coisas do Ben 10, queimei. Cara, dá esses brinquedos para uma criança pobre, uma criança que não tem condição de comprar. Obedeçam o Senhor, obedeçam. Quando Deus falar com vocês, vocês obedeçam. Deus tem usado os pastores para alertar os pais. Por mais que seus filhos chorem, querendo um brinquedo, querendo assistir um desenho, não deixem. Porque eu paguei o preço pela minha desobediência. Tá, então agora a criança vai assistir novela. Não pode mais assistir desenho, tem que assistir novela da Globo. Galera, muita gente que viu esse testemunho pode pensar que tem alguma coisa a ver e que Ben 10 de fato é algo do diabo, mas não tem nada a ver. O grande problema é que a mulher aqui do testemunho, ela coloca tanto o menino, né, o Emanuel, quanto o Ben 10 acima inclusive de Deus. Ela estava meio que viciada em Ben 10. Nós que somos cristãos precisamos aprender a fazer filtros. Não é tudo que a gente ouve dentro da igreja que se torna verdade. Assim como não é tudo que a gente ouve na internet que também é verdade. Ouvir as coisas e saber separar aquilo que é certo e aquilo que é errado é sinal de maturidade. E Jesus nos chama para sermos cada vez mais maduros. E é isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado. E se gostou, deixa aqui o seu like, compartilhe esse vídeo com seus amigos e não esquece também de se inscrever no canal, beleza? Vou ficando por aqui, um grande abraço e até o próximo vídeo.